alguns anos atrás, eu escutei um termo, eu participava de um evento em que se falava sobre as finanças ficarem cada vez mais discretas, as finanças ficarem cada vez mais embarcadas. É nessa direção que nós caminhamos, porque você falou o seguinte, a pessoa pensa em Stone, ela pensa na maquininha verde. Exato. As maquininhas, o hardware, elas ficam, me parece, cada vez menos importantes. Sim. Porque as pessoas começam a usar muito mais na forma de software, né? Exato. É nessa direção que não só a Stone, mas as finanças caminham, elas começam a ser uma camada de uma jornada do cliente? Exato. É exatamente isso. Então, eu sempre costumo brincar quando eu converso que quando você está num restaurante, você vai fazer um pagamento, você pega a maquininha, você às vezes usa o seu celular ou bota o cartão de crédito, e às vezes você percebe que você nem olha. Você está conversando aqui com o interlocutor, você faz o pagamento, às vezes você nem olha que você está botando uma senha. E aquela transação, ela acontece em 3 segundos, né? 2 segundos. Só que existem inúmeras pessoas por trás daquela transação. Então a transação ela passa na maquininha, ela vai na bandeira, porque o seu cartão é bandeirado, né, de alguma bandeira específica. Ela vai no emissor, que é o banco que te deu aquele cartão, né? E esse banco aprova ela. Tudo isso em 3 segundos. Aí pensa, tem muita gente que trabalha na Stone, tem muita gente que trabalha nas bandeiras, tem muita gente que trabalha nesse emissor para aquela transação acontecer em 3 segundos e ninguém olhar para isso. Por que eu tô falando isso, João? Você tá falando isso tudo? Porque quando a gente pensa na integração, você bota um outro ente aí, que é o software. Claro. O software está gerenciando, você está num restaurante, você está pedindo a sua comida, mas tem um software orquestrando tudo que está acontecendo no restaurante, todas as mesas, todos os pedidos, está mandando o pedido na cozinha que é impresso. Se for impresso errado, o seu pedido vai atrasar. E, como você falou, até tive uma experiência outro dia que eu fui num restaurante que eu vi no canto, assim, numa mesa, o garçom, ele tava pegando as filipetas, parecia que tava trocando figurinha de álbum, de figurinha, assim. Ele tava botando as filipetas, assim, tudo espalhada. Por quê? Porque ele ia lançar os pedidos no sistema. Com a tecnologia que a gente tem hoje, não tem mais necessidade disso. E uma coisa que eu sempre falo, acho que para os parceiros da Stone, é que cada vez mais pagamento é software e software é pagamento, que é exatamente o que você está falando. E serviços financeiros vão se tornar isso. A integração vai ficar cada vez mais fluida, né? E a gente não vai mais perceber a diferença aonde é o pagamento da Stone e aonde é o software que está atuando. Então, sim, existe essa tendência de que cada vez mais vão ser permitidas novas experiências, porque o pagamento ele permite com que você crie novas formas de interação. Então, outro exemplo que eu sempre falo é o do táxi. Quando você vai pegar um carro lá, um meio de transporte por aplicativo, né? Quantas vezes você já entrou num táxi sem querer, você esqueceu que você estava num táxi, aí você abriu a porta, você saiu, e aí ih, caramba, eu tô no táxi, eu tenho que pagar. Sim, claro. Já aconteceu isso com Claro, você, comigo claro, já aconteceu algumas vezes. Claro. Por quê? Porque só a tecnologia da tokenização do seu cartão num celular Sim. permite que você saia sem nem precisar pagar, porque a corrida vai ser cobrada no cartão. Então, você vê, é um software que permite você pedir um carro, um transporte, e você não precisa nem clicar no botão para terminar o pagamento, você simplesmente sai. Isso tudo possibilitado pela experiência de pagamento. Mas você concorda comigo que o maior símbolo de sucesso de tudo que você está falando é justamente o começo da tua resposta, que você falou o seguinte, a pessoa faz isso e ela nem olha. Nem olha. Então, quer dizer, se ela fez isso em 3 segundos e ela nem olhou, e ela nem se deu conta de toda essa imensa complexidade que aconteceu, é porque a complexidade se tornou simples. Exato. E deu tudo certo. Exato. Né? Então, acho que tem um ponto que eu sempre olhei tecnologia e inovação sob esse ângulo, que no final das contas as pessoas elas sempre estão imaginando a próxima fotografia. Então, por exemplo, a hora que a pessoa numa loja ela pega um produto na mão, a próxima fotografia, digamos, uma camiseta, a próxima fotografia é ela usando aquela camiseta. Exato. Tudo que acontece no meio do caminho exato. Não é importante do ponto de vista do uso daquela camiseta. Exato. Então, quanto mais transparente, quanto mais rápido, quanto mais ágil,
Então, É melhor, quanto menos fricção, o tempo, ele é a nova moeda, né? Se a perfeito. gente pensar, o Perfeito. tempo é a nova moeda, assim, as pessoas estão cada vez mais voltadas para rapidez, para praticidade, né? Você quer tudo de uma maneira muito simples, você quer pedir no app, chegar no estabelecimento, pegar e ir embora, você não quer... A fila, ela é uma fricção. Sem E o dúvida. que eu sempre costumo dizer é que o pagamento, ele sofre nisso, porque quando você vai abrir uma empresa, o que eu quero dizer? Você vai abrir uma empresa, você concorda comigo que você pensa lá, então, eu vou abrir o estabelecimento, vou escolher meu software, vou pensar na mesa,